não forem realmente vivenciadas ou trabalhadas. E esse é o objetivo da educação emocional. Como eu estava falando antes, a educação emocional ela não é terapia, ela tem todo um processo realmente pedagógico, tem um começo, meio e fim, são aulas estruturadas, são aulas que visam exatamente fazer com que você aprenda a lidar com suas emoções de maneira mais pedagógica possível. Qual é a diferença, né? Você pode perguntar entre educação e terapia. Bom, a terapia, o tempo é do cliente, é seu. O terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo, ele vai simplesmente entre aspas, né, vai seguir o cliente dentro do seu tempo, das suas necessidades, dentro da sua história pessoal. Por favor, olha o microfone. E agora, o processo pedagógico é diferente, a educação emocional ela é diferente. A educação emocional ela tem como objetivo um começo, meio e fim, como eu falei, são aulas estruturadas onde você vai aprender a se trabalhar, mas, vamos dizer assim, no tempo do educador emocional, tá? E o que é que acontece, gente? O que é que nós vamos ver, né? O que veremos nessa aula? Fiquem atentos, porque nós temos vários assuntos interessantes, mas como eu coloquei antes, essa aula de hoje, ela não será uma aula muito teórica, ela será uma aula mais vivencial, mesmo porque eu acho que o objetivo é sensibilizar vocês para o processo do autoconhecimento. O objetivo hoje não é passar informações concretas, tá? O objetivo hoje é fazer com que vocês possam começar a perceber a importância do processo do autoconhecimento, ok? Então, nós temos o quê? Nós vamos iniciar com o triângulo dramático, entender o que é esse triângulo dramático e as emoções do medo, da ansiedade, da insegurança que geram mágoas. Nós vamos ver a vítima e o medo. Eu não controlo a minha vida. Atividade de cura, aí começam as atividades, tá? A tempestade escura da alma. Nós vamos ver o perseguidor e a ansiedade, luz e sombra caminham juntos. Atividade de cura, o fogo sagrado. O Salvador e a insegurança, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, um pedacinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade, atividade de cura, meu jardim sagrado. Nós vamos ver as mágoas e as feridas emocionais, quanto mais resistimos a dor, o que é isso, tá? E, finalmente, nós vamos fechar a nossa aula, gente, com uma atividade baseada na constelação. Eu sou consteladora já há muitos anos, eu tenho, né, como eu já no início eu falei para vocês, eu tenho formação em psicologia transpessoal, que é uma psicologia um pouco diferente da psicologia clássica, porque nós trabalhamos muito com símbolos, com arquétipos, trabalhamos com meditação, outra vertente, né, que não da psicologia. Nós entendemos o ser humano como um símbolo da cruz, ou seja, nós temos os nossos dados biográficos, né, a nossa linha biográfica, mas nós somos seres também transcendentes, nós temos um aspecto espiritual, não no conceito religioso, mas no conceito da inteligência espiritual. A religião é algo muito individual, muito pessoal, onde nós não entramos. Mas no aspecto espiritual da pessoa, ou seja, essa busca transcendente, né, de algo que vai além da nossa linha biográfica, é muito importante para a psicologia transpessoal. Por isso mesmo, nós vamos trabalhar não só com inteligência emocional, mas vamos trabalhar também com as sombras emocionais dentro da visão dos arquétipos, como eu vou já explicar para vocês, tá? Então, a inteligência emocional decifrando as sombras emocionais. Ou seja, como podemos curar as dores emocionais e criar um novo futuro? O que é isso, gente? Primeiro, é importante entender que as nossas emoções, elas são a base da nossa vida. Tá? Elas nasceram, elas se desenvolveram muito antes de termos uma consciência mais racional. Porque todos os mamíferos têm emoções. Mas a diferença nossa para outros mamíferos é que nós temos a consciência dessas emoções. E é através da consciência das emoções que nós podemos começar a trabalhar com a gestão das emoções e, a partir daí, começarmos a desenvolver a inteligência
emocional. Quer dizer, que começou a ser falada aí, mais ou menos na metade da década dos anos, né, de 90, dos anos 90, com Daniel Goleman, quando ele lançou um livro chamado Inteligência Emocional, que foi um boom no mercado editorial. Por quê? Porque mostrava pela primeira vez, numa forma muito simples, saindo do mundo acadêmico, algumas ideias importantes para o nosso comportamento e a nossa relação com a vida, que era exatamente o desenvolvimento da inteligência emocional e as suas competências, né? Então, no momento em que você pode desenvolver essas competências, né, essa era a ideia não, é a ideia da inteligência emocional, você pode começar a mudar a sua vida. Por quê? Porque as emoções, elas são uma base, como eu coloquei antes, elas começaram a desenvolver muito antes de nós termos realmente uma consciência mais racional. Então, por isso mesmo que as emoções, né, a neurociência veio com várias pesquisas mostrando que elas nascem no cérebro límbico, que é uma parte mais primitiva nossa, e que tem lá, vamos dizer, uma glândulazinha chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, não, tá, gente? É uma pequena glândulazinha que faz com que, a partir dali, vá vários impulsos neurais. Né? O cérebro, ele observa o que está acontecendo pelos 5 sentidos, né? Eles captam os 5 sentidos, e também tem nossas memórias, e daí emanam alguns impulsos neurológicos, e esses impulsos são sentidos na forma das emoções. Então, as emoções, elas são sobrevivência, nós vamos sentir, quer nós queiramos ou não. Não tem essa de dizer, eu não vou sentir emoções, você vai sentir. Agora, a forma como você expressa aí vai depender do teu temperamento, vai depender da tua maturidade, vai depender de uma série de questões que aqui nós não vamos entrar muito, porque, como eu coloquei, eu quero mais fazer práticas com vocês do que propriamente passar muito dessas informações teóricas. Mas, como eu vou falar também lá na frente, a Casa das Emoções vai lançar um curso muito interessante, a quem tiver interesse, no final a gente fala sobre isso, tá bom? Bom, durante a vida teremos que enfrentar muitas situações difíceis, né? Assim, a chamada inteligência emocional pode nos ajudar a conquistar o equilíbrio diante de qualquer conflito. Essa foi a grande história da descoberta da inteligência emocional e de algumas atividades que a gente já vinha trabalhando isso, principalmente dentro da terapia comportamental, mas o Daniel Goleman, ele colocou algumas questões importantes, que são questões relacionadas a como nós podemos desenvolver essa inteligência de uma maneira mais fácil. Agora, uma coisa é fundamental, tá, gente? Não tem, vamos dizer assim, a fórmula mágica, tá? É trabalho, é pesquisa interna sua, é principalmente a atividade, é praticar. A inteligência emocional, não adianta você ler um lindo livro, tá? Maravilhoso, sobre inteligência emocional, sobre a gestão das emoções, você não vai desenvolver suas emoções, né, as competências dessa forma. Você vai desenvolver a partir de uma prática. Agora, como a gente vai trabalhar, como nós queremos trabalhar com as competências, né, emocionais, o que é que acontece? É claro que nós temos que conhecer. Sem o conhecimento, que aí entra outra parte do ser humano, essa é a nossa diferença, né? Que é o nosso cérebro, o neocórtex, aí essa é a grande diferença nossa para os outros mamíferos, é que nós podemos compreender, e essa compreensão vem através exatamente desse conhecimento. Por isso que eu ainda trouxe alguns conhecimentos aqui para vocês praticarem algo sem dizer assim, por que eu estou fazendo isso? Né? Para vocês entenderem realmente a importância daquilo que vocês vão estar fazendo, aquilo que vocês vão praticando, tá? Então, pessoas com inteligência emocional têm a capacidade de se automotivar e seguir em frente, mesmo diante das frustrações e desilusões da vida. Então, a inteligência emocional, ela nos dá uma energia diferente para lidar com as emoções e lidar com os conflitos da vida. Isso não significa que a gente vai parar de pensar, ou de sofrer, de sentir, nada disso, continuamos iguais. A diferença é que nós vamos saber entrar e sair de determinados conflitos. Os conflitos virão, as dificuldades virão, as dores virão, mas nós vamos saber observar e ter recursos internos para lidar com essa dor,
com esses conflitos ou com essas crises e sair dessas crises. Esse é o mais interessante, tá? Então, essa inteligência nos dá a capacidade de controlar os impulsos e as emoções sabotadoras, que são, eu gosto de colocar as nossas sombras emocionais. Por que as sombras emocionais, gente? Porque, de repente, nós, literalmente, muitas vezes não vemos. São sombras, estão escondidas, a gente não vê. De repente, a gente está metido em situações que a gente diz assim, ué, por que eu fiz isso, né? Por que eu disse isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? E as emoções é tudo isso. As emoções vão influenciar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso comportamento, de uma maneira tão forte que muitas vezes, mais uma vez, colocando, dependendo do nosso autoconhecimento, da nossa maturidade, né, que tem a ver com a inteligência emocional, nós nem percebemos. Quando vê a gente está no meio do pântano, literalmente o pântano emocional, sem entender absolutamente nada, como é que a gente veio parar no meio dessa confusão toda. Pois é, por isso mesmo é que essa é a missão da Casa das Emoções, é facilitar esse conhecimento, é desmistificar, né, o processo do autoconhecimento, é levar para as pessoas, de uma forma geral, algo que durante muito tempo ficou assim meio que um preconceito, né? Quando a gente falar das emoções, as pessoas sempre têm um pouco de preconceito, porque a nossa sociedade ainda privilegia muito o lado racional. Só que a neurociência está aí, muitas abordagens científicas mesmo, né, de algumas abordagens psicológicas, mostrando claramente, da psicologia, claramente que nós não somos seres racionais. Né? Nós temos uma consciência racional, sim, mas muita gente, assim, muitos bons pesquisadores colocam que nós somos seres emocionais antes de sermos seres racionais. E esse é o grande dilema humano, porque quanto mais nós negarmos as nossas emoções mais fortes, elas se tornam no sentido de saírem como sombras, sombras emocionais. A gente só vê, assim, a gente só sente, não sabe onde é que está realmente o fio da meada, tá? Então, essa inteligência, como eu acabei de colocar, ela vai nos dar a capacidade de controlar os impulsos e as emoções sabotadoras. Agora, o controle é diferente daquilo que a gente imagina, que não é retesar a emoção, não dá para ser, mas é fazer a gestão, porque as emoções, elas têm graduações, elas começam às vezes pequenininha, dependendo da situação, e vão aumentando, que aí se tornam sentimentos, tá? E vamos colocar assim, que essa inteligência pode ainda nos ajudar a canalizar as emoções para comportamentos adequados. Podemos praticar a gratidão, por exemplo, motivar outras pessoas, isso é muito legal. Por quê? Porque na hora que a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente trabalha também com a empatia. E a empatia é a capacidade de entender o outro e, de repente, começar a colocar algumas questões para motivar o outro, porque, na verdade, ninguém motiva ninguém, mas a gente pode abrir um espaço para que a outra pessoa consiga se automotivar, tá? E aí, tudo isso se chama um sucesso, né? Sucesso na vida, ter paz na vida, porque ter paz na vida não significa não ter problema, tá, gente? Isso é impossível, tá? Mas significa saber lidar com os grandes conflitos ou os pequenos conflitos da vida, as crises, tá? Então, para o bem-estar, a cura e a liberdade pessoal, é preciso conhecer as nossas sombras para enfrentá-las com respeito e atenção, tá? Porque também ninguém briga com sombra. Vocês já tentaram pegar na sombra de vocês quando estão na frente, né, o sol batendo? Não tem como, né? A luz bate, a gente tenta pegar na sombra e ela vai nos acompanhando. Assim são as sombras emocionais também, tá? Então, nós temos que ter todo um respeito, toda uma atenção, toda uma aceitação dessas sombras para poder que ela se materialize e a gente vê onde é que estão aí esses demôniozinhos internos nossos. E quando eu falo de cura, gente, esqueça aquela cura como se fosse uma cura física, tá? Na verdade, eu chamo de cura no momento em que você, vamos dizer assim, se coloca, tá? À frente, né? Quando você começa a se perceber nas suas crises emocionais. Então, a cura vem daí no momento em que você consegue fazer a gestão de determinadas emoções. Infelizmente,
tem determinadas feridas que a gente não fecha, a gente administra, tá? Dependendo dessas feridas, infelizmente, elas voltam e, em vez por outro, sangram novamente. Então, é por isso mesmo que, dependendo também da situação, nós colocamos para a pessoa assim, olha, a educação emocional vai até aqui, você vai ter que fazer terapia. Porque tem momentos que somente a terapia, por quê? Porque são dores tão profundas, são traumas tão difíceis, que a pessoa precisa do tempo dela para elaborar. E dentro da educação emocional isso não é possível. Então, a educação emocional ela vai até um certo ponto, o restante é terapia, e eu aconselho, quem puder, faça, tá? Porque eu não estou nessa jornada, gente, por moda. Eu já tenho mais de 30 anos de pesquisa, mas garanto a vocês que eu tenho mais de 40 aí nessa jornada de autoconhecimento, porque eu desenvolvi muito cedo, quem me conhece, quem me acompanha nas minhas lives sabe disso, eu desenvolvi muito cedo uma doença chamada síndrome do pânico. Eu tive essa doença aí no início da puberdade, foi muito difícil, mas era como eu tenho uma personalidade muito exuberante, né? Eu falo demais, eu não tenho uma personalidade introvertida e sem extrovertida, eu acabei aprendendo a lidar com essas questões, mas foi preciso terapia, né? Foi preciso muita terapia, muito autoconhecimento. Eu tive a boa sorte de encontrar mentores e terapeutas maravilhosos que me conduziram muito bem, né? Eu comecei a fazer yoga, meditação muito cedo na minha vida, e isso me deu realmente uma capacidade de lidar com a doença de uma maneira muito dolorosa, é claro, mas de uma maneira mais aprofundada e com menos medicação. Na verdade, eu nunca tomei medicação, eu não sou contra, porque tem momentos que só vai com medicação. Mas a minha sorte também foi que, na época que eu desenvolvi a síndrome do pânico, não existia medicação assim como existe hoje, né? E os médicos também não acreditavam, achavam que era, desculpa a expressão, que era frescura de adolescente, né? E nisso eu também tive sorte, porque como eles achavam que era, é besteira, nervosismo, não sei o quê, acabou não me medicando, né? Então, eu fui buscar outros caminhos, e os caminhos foram diversos, como eu coloquei, meditação, yoga, né? Eu cheguei a tomar homeopatia, florais, e isso abriu um espaço para um conhecimento de vários processos terapêuticos diferentes, e que tudo isso faz. Quando eu fazia a formação em psicologia transpessoal, isso, gente, no início dos anos 90, foi muito tranquilo para mim essa abordagem e abraçar essa abordagem como processo profissional também e escrever sobre esse assunto. Tem um livro que eu lancei em 1998, que é Manual de Sobrevivência ao Medo, uma visão psicoenergética da síndrome do pânico, que quem desejar, tá, pode pedir, porque eu vou dispor para todos que estão participando aqui. Depois é só mandar o seu e-mail que nós vamos mandar para vocês, tá? O PDF desse livro, tá? Que já não tem mais ele físico, já acabou, já eu não publiquei mais. Mas esse livro eu conto a minha história de vida, minha história emocional, até pelo menos naquela época, né? E eu vou narrando o que eu fiz para me curar, de certa forma, porque, como eu falei, a cura é saber lidar com esses traumas e saber lidar com essas feridas emocionais, tá? Muito bem, gente. Então, uma das questões assim, muito interessantes que eu trabalho, e eu gosto muito, porque vamos dizer assim, eu desenvolvi várias técnicas dentro do consultório, e foi exatamente o meu trabalho de finalização do curso de educação transpessoal, foi exatamente a meditação nos estados alterados de consciência, né? E eu fiz uma pesquisa muito grande na época, né? E depois, óbvio que eu continuei a pesquisar, como é que as imagens podem nos ajudar a equilibrar o nosso inconsciente, tá? Então, eu fiz uma pesquisa e estudei muito tempo a psicossíntese do Roberto Assagioli, que ele traz muito essa questão das imagens como reorganização do nosso inconsciente, reorganização da nossa psique. E é exatamente o que nós vamos fazer hoje, gente. Nós vamos trabalhar com a visualização
para a cura emocional. Mais uma vez, quando a gente fala cura emocional, não é algo que acabou, não, é uma prática, tá? Então, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que cabem a vocês ficarem praticando para que vocês possam, então, obter os resultados dentro do nível de maturidade emocional de cada um, é óbvio, que vocês puderem, tá? Então, como as imagens reprogramam e equilibram as emoções? A técnica da visualização consiste em imaginar, pensar e sentir uma imagem para despertar sensações emocionais em nosso corpo. Roselita, você pode ir aceitando o pessoal até daqui a pouquinho, porque quando eu terminar isso aqui, a gente já vai começar a prática, tá? Então, imaginar, pensar e sentir uma imagem para despertar sensações emocionais em nosso corpo, reprogramando e modificando nossos filtros emocionais e até os filamentos do DNA. Eu sei que para alguns aí vai dizer, ai, como isso é possível? Bom, gente, tem vários trabalhos interessantes sobre isso, tá? Quem se interessar, eu posso também depois passar uma bibliografia, né, sobre tudo isso que eu estou colocando aqui, através dos neurotransmissores. Nós sabemos que os nossos neurotransmissores, eles são impulsos, né, neurais, que podem reprogramar algumas questões nossas emocionais, através do quê? Por exemplo, as nossas emoções, elas ficam guardadas nos impulsos emocionais, dentro dos nossos músculos, né? Tem algumas abordagens terapêuticas que trabalham exatamente com a massagem para dissolver essas musculaturas, essas emoções guardadas nessa musculatura, né? O Reich, o Wilhelm Reich, ele trabalhou muito em cima dessas ideias, né? Que as nossas emoções, quando elas são impulsos neurais, nervosos, e são impulsos energéticos, né? É uma energia nervosa. Então, essa energia ela fica guardada em várias partes do nosso corpo. Tanto que a medicina chinesa e a medicina tradicional, né, chinesa e a indiana, a oriental, ela vem colocando muito isso, os órgãos de choque das emoções, né? Tipo, os rins guardam o medo, os pulmões a tristeza, o estômago a raiva, né? Os intestinos mágoas, e por aí vai, né? Tem vários, que também não é objeto hoje da nossa aula, tá? Mais importante é entender que nós podemos sim dissolver essas emoções e reprogramar nossas crenças que vamos dizer assim, alimentar essas emoções. Tipo assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma crença negativa de que a vida é drama, a vida não vale nada, tudo acontece comigo, né? Aquela velha história da vítima, né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho essas crenças, tudo que vai acontecer para mim, eu vou ver de uma forma muito dramática. E claro que isso vai causar vários impulsos emocionais, né? Muito mais forte do que aquelas pessoas que, não, vamos deixar para lá, vamos ver vamos ver o que é que vai acontecer, eu só vou sofrer depois que a coisa acontecer, enfim, eu estou dando dois extremos, né? Então, claro que essa pessoa que tem uma visão mais relaxada da vida, tá? É óbvio que essa pessoa ela vai ter menos impulsos emocionais, no sentido de tensão, né, de estresse, do que a que vai ver a vida de um lado mais dramático. Então, é óbvio que essa pessoa que tem uma carga emocional maior, ela vai adoecer o seu corpo em algum momento, diferente do outro. Agora, o que é que eu posso fazer? Se eu sou uma pessoa já mais ansiosa, tem várias formas, porque eu sou uma pessoa ansiosa, tá, gente? Faz parte da minha personalidade, faz parte do meu temperamento. Diferença. Eu reconheço quando eu estou nesse processo. E quando eu estou nesse processo, eu vou procurar formas de lidar, de sair desse estresse antes que ele me adoeça o corpo. Já teve momentos que eu eu escorrego na casca de banana, é claro, né? E aí vem uma coisa muito legal, gente, que eu descobri, tem uma muriçoca bem aqui, que eu descobri que o pânico foi meu grande mestre, porque essa sensibilidade para a síndrome do pânico ainda hoje me dá um toquezinho. Se eu tiver realmente muito estressado, eu começo a sentir várias situações, assim, várias
sensações que eu já, opa, peraí, meu corpo está estressado, eu já estou estressada emocionalmente, e aí eu vou procurar fazer, obviamente, eu tenho recursos internos, obviamente, já, e, obviamente, conheço várias técnicas, né, para sair dessa tensão, para equilibrar essa tensão. Então, gente, quando nós mudamos, tá, a forma como percebemos acontecimentos emocionais, nós ressignificamos nosso sistema de valores, crenças, e isso muda a vida e o nosso destino. Então, as imagens são arquétipos que podem reequilibrar as crenças inconscientes, transformando as emoções. E é isso que nós vamos trabalhar com arquétipos. E o que é arquétipos, Isa? É uma energia que traz a informação de determinados símbolos. Elas são usadas no nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente ele não entende propriamente a palavra, ele entende a imagem que a palavra traz por trás, né? Então, quando eu falo a palavra casa, o nosso inconsciente vai desenhar uma casa, tá? A nosso lado mais consciente é que entende a palavra verbal, mas o inconsciente transforma isso em imagens. E quando transforma isso em imagens, dependendo das nossas crenças, pode ser uma imagem de força ou pode ser uma imagem sabotadora, tá? Então, os arquétipos, eles são usados pelo inconsciente para a conexão da mente com a realidade através da emoção provocada por essas imagens, tá? Ou seja, tem vários impulsos aí, né? Tipo dopamina, neuroadrenalina, enfim, são impulsos, tá? Já mensageiros, né? Os mensageiros químicos do nosso sistema nervoso, e a partir daí se transformam, esses mensageiros vão transformar em comportamento, pensamento e uma série de outras questões, que eu também não vou aprofundar, porque senão, né? Então, nós temos como arquétipo imagens que já está aí na nossa consciência, na nossa sociedade, na nossa cultura há muito tempo. Por isso mesmo é que nós vamos entender aqui, tá, o triângulo dramático. Hoje eu trouxe para vocês 3 arquétipos que nós vamos trabalhar como sombras, tá? Na verdade, eles vão se tornar sombras e nós vamos lidar com essas sombras através de outros arquétipos também que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Então, o que é o triângulo dramático, gente? São as feridas emocionais que nos aprisionam, né? É uma representação simbólica que o Kaplan, ele pesquisou, ele trouxe para que nós possamos entender como é que, de repente, a gente age em alguns momentos. Eu acho muito interessante a questão do triângulo dramático, ou triângulo do drama, porque ele nos traz claramente algumas posições nossas, principalmente quando nós estamos em crise, tá? Ou, muitas vezes, quando nós saímos, né, do nosso lugar comum, tá? Então, é uma representação simbólica de 3 papéis aprendidos na infância. Normalmente, essas sombras elas têm a ver com a nossa história lá na infância, por isso são inconscientes, na maioria das vezes a gente não percebe, que são fontes dos jogos emocionais de manipulação e conflitos em nossas relações e a vida, tá? Então, Roselita, acho que agora já não dá mais para entrar, tá? Então, Salvador, nós temos três papéis, tá? Então, a jornada do seu personagem nas crises emocionais. Vamos começar já agora, gente, a identificar o seu papel, tá? Na verdade, todos nós temos um pouco de todos, mas tem um que às vezes é mais forte, tá? Então, o papel do Salvador. Qual é a emoção? A emoção da insegurança. Sabe qual é o papel do Salvador? É aquele, eu vou resolver isso para você, deixa comigo. Então, o Salvador é aquele personagem que nós encarnamos, aquela pessoa que quer resolver tudo de todo mundo, tá? Por quê? Porque essa pessoa deseja aceitação. Inconscientemente, ela se torna uma pessoa que vai tentar salvar Deus e o mundo, menos a si mesma. Tá? Sempre está disponível para o outro, sempre quer fazer tudo pelo outro, e quando está, então, emocionalmente em desequilíbrio, aí é que se torna mesmo a salvadora ou o salvador do mundo.
a emoção desse personagem é a insegurança. A insegurança de que é amado, a insegurança de que não pode ser aceito por si mesmo. Tem que ser aceito se for bonzinho, se for boazinha, se fizer algo pelo outro. Brabo, né, gente? O outro personagem é o perseguidor. Emoção da ansiedade, tá? Eu fiz tudo por você. Como você não reconhece? Essa é a frase do perseguidor. Mas isso não é dito desse jeito. Eu fiz tudo por você. Como é que você não reconhece? Tá? Então, o perseguidor ele deseja dominar. Por quê? Porque tem uma profunda ansiedade e antes que me ataque, eu ataco. Então, o perseguidor, ele, de repente, é aquela pessoa muito insegura também, mas que tem um verdadeiro pavor a ser, vamos dizer assim, manipulado, tá? Então, tenta, de alguma forma, reverter, dominando a situação. Gente, na verdade, como eu vou já colocar também, a gente pode mudar de papel quando a gente está numa crise, ou numa confusão, numa briga, ou num conflito em alguma relação, a gente pode mudar facilmente de um papel para o outro, mas tem aquele papel que é o mais comum para nós, tá? Então, pense agora como é que você fica quando você está numa relação com alguém, numa discussão, numa briga, quando você está bem desequilibrado emocionalmente. Que aí você vai entender qual é o que você realmente vivencia com mais facilidade. A vítima, por exemplo, a emoção do medo. Ninguém me entende. Isso só acontece comigo. Oh, Deus, oh, céu. Proteção. Então, o papel da vítima, a emoção é o medo. Vamos lá recapitulando. O salvador é a emoção, a insegurança. O perseguidor é a emoção da ansiedade e a vítima é a emoção do medo. Claro que nós temos várias outras emoções. Eu trouxe aqui algo que meio, como eu falei antes, meio gamificado, é uma atividade que nós vamos fazer, por isso eu dei uma separada, para ficar mais claro para vocês entrarem nesse processo teórico que leva muito tempo para se entender, mas para ser uma coisa bem superficial, não diria, mas eu diria que mais prático possível, tá? Então, vamos lá. Já as mágoas, tá? Então, lembra que nós estamos trabalhando aqui 4 emoções, né? Medo, insegurança, ansiedade e mágoas. Já as mágoas, elas nascem de 5 feridas emocionais e de tudo isso que a gente está falando aqui também. Da rejeição, da injustiça, abandono, humilhação e traição. Só que essas 5 feridas emocionais, gente, nós não vamos trabalhar hoje porque não tem como, tá? E por isso mesmo, nós aqui da Casa das Emoções, nós desenvolvemos um curso que é muito profundo, esse curso sim, né? Teremos aulas teóricas e aulas práticas, tá? Porque nós vamos ter videoaulas gravadas e videoaulas práticas, né? Online, assim como vocês estão tendo aqui, para fazer práticas mais aprofundadas, e vamos ter um grupo de apoio psicoemocional, né? Porque, afinal de contas, a gente vai mexer com algumas questões e temos que dar apoio a quem estiver conosco, tá? Então, o que é que acontece? Gente, nós vamos agora começar a nossa primeira atividade, tá? Eu quero que vocês olhem agora para essas 4 figuras arquétipicas, que são os arquétipos da natureza: o ar, a água, a terra e o fogo. Veja que o ar é o 1, a terra o 2, o fogo 3 e a água 4. Eu quero que vocês observem essas figuras, mas não vão para aquele lado, isso aqui me dá tranquilidade. Não, vocês é aquilo que o inconsciente de vocês olhar e por algum motivo vocês vão ficar presas nessa imagem. Então, observem e perceba qual é a imagem que mexe com você. De alguma forma, mexe com você. E observe o número, tá? O ar é 1, a terra é o 2, o fogo é o 4 e a água... desculpa, o fogo é o 3 e a água é o 4. Perceba e escolha um. Escolha um desse, observando o número. O 1, o 2, o 3 ou o 4. Ok. Vamos, então, fazer a meditação dos arquétipos e os anjos de cura. Gente, eu trouxe para vocês
os arquétipos ligados aos anjos. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma cultura, de uma cultura que tem muito a ver com esse aspecto da religião cristã. Então, falar de anjos é algo muito profundo para a nossa psique. Quer você tenha religião, quer você não tenha, tá? Isso aqui não estamos falando do aspecto religioso, mas do aspecto arquétipico, tá? Mas quem tem o seu processo religioso também não tem nenhum tipo de problema, tá? Mas quero colocar que a escolha dos anjos não é por uma questão religiosa, e sim por uma questão que mexe com o nosso inconsciente, porque a nossa sociedade, a nossa cultura é formada em cima das ideias judaicas e cristãs. Então, o que é que acontece? Observe agora qual o número que você escolheu. Tá? Quem escolheu 1 é o arquétipo do mestre, que tem a ver com o anjo Gabriel, que é o ar, o arquétipo do ar, da natureza do ar. E o que significa? Deus é forte. Qual é a emoção que esse arquétipo vai trabalhar, ou vai lhe ajudar a trabalhar? O medo. A personagem vítima. Então, guarde com você, se você escolheu 1, o seu anjo é o Gabriel. A emoção é o medo. Estamos trabalhando aqui com questões mais ligadas ao inconsciente, é um campo energético que nós criamos aqui. Quem conhece a constelação familiar sabe das questões mórficas, dos campos mórficos. Então, quando a gente se reúne, nós temos um campo que faz sentido lá na frente, tá? Quem escolheu 2, o arquétipo é o do curador, tá? É da terra, o elemento da terra. O anjo é o Rafael, que significa remédio de Deus, tá? E a emoção é a insegurança, e o personagem é o Salvador. São só o anjo, a emoção do personagem, também o arquétipo que você, no número que você escolheu, está presente, tá? Quem escolheu 3, o arquétipo do guerreiro, o anjo é o Miguel, o elemento é o fogo, e o Miguel significa o que é como Deus. A ansiedade é a emoção e o personagem é o perseguidor. Quem escolheu o arquétipo do visionário, tá? O 4, aliás, o arquétipo é do visionário, o elemento água, o anjo Uriel, que tem um significado chama de Deus, e a emoção são as mágoas. Os personagens são todos, mas você vai ter que escolher 1. Quem escolheu 4, na verdade, pode escolher qualquer um dos outros 3, ou 1, ou 2, ou 3. O arquétipo do mestre é aquele que tem a ver com conhecimento, que tem a ver com eu só posso lidar com o meu medo se eu conhecer esse medo. Eu só posso sair do papel da vítima se eu entender o que me traz a esse papel, tá? Vamos anotando. Eu não vou falar muito aqui não, porque senão eu vou assim, não vai ser tão legal o processo da meditação que nós vamos fazer, tá? Se do arquétipo 2, que é o do curador, tem muito a ver com o elemento terra, aprofundar, ancorar, né? Ou seja, se eu tenho insegurança, eu tenho que ancorar. E o personagem é o Salvador, tá? Remédio de Deus, ou seja, como é que eu posso ancorar na terra para não me tornar mais um salvador, salvadora de ninguém, sim me salvar primeiro, porque, afinal de contas, eu só vou poder salvar mim mesmo, não posso salvar ninguém, né? Então, uma outra questão aqui é o 3, o arquétipo do guerreiro, que é o fogo, tá? O arcanjo Miguel, eu adoro, gente. Já tem muito a ver com o quê? Com a ansiedade, o personagem é o perseguidor. Eu preciso entender que fogo é esse que me queima, que não me deixa ficar em paz. Né? E como transformar esse fogo, como queimar os meus desejos para que eu possa viver mais o aqui e agora e menos lá na frente. E se eu viver mais o aqui e agora, eu não vou ter o ímpeto de perseguir ninguém. Eu não vou ficar tentando fazer com que as pessoas façam o que eu quero que elas façam.
de uma forma arrogante, né? Então, o personagem perseguidor não tem nada a ver de maldade, não, tá, gente? Tem a ver mesmo com sobrevivência. Lembrando, as emoções são sobrevivência. E quem tirou o arquétipo do visionário, que é o Uriel, o número 4, que é a chama de Deus, vai escolher um desses 3 aqui, porque, na verdade, é todos, mas vai ser escolher um para poder trabalhar agora na sequência. Então, escolha o medo, a insegurança ou a ansiedade, uma dessas emoções, para que você possa, então, continuar aqui nos nossos trabalhos, tá? Bom, gente, então agora nós vamos fazer a nossa primeira meditação. Eu gostaria que vocês, quem estiver sentado, procure sentar com a coluna reta. Coloca os pés no chão. Quem estiver deitado, só relaxa. Cuidado com os... Opa, alguém está com... Atenção, alguém está com o microfone aberto aí, por favor. Então, nesse momento, respira, relaxa. Procura entrar em contato agora com o seu corpo. Respira e relaxa. Relaxando os ombros e os braços. Relaxando as pernas, a coluna vertebral. Feche os seus olhos. Se você não gostar de fechar os olhos, apenas baixe os olhos. Fica olhando para o chão. Lentamente, então, você vai invocar o seu anjo protetor, que foi esse anjo que você acabou de receber quando escolheu um dos números. Invocando o seu anjo protetor, imaginando esse anjo agora, nesse momento, ao seu lado. Imagine, sinta, perceba a imagem ou a sensação desse anjo chegando agora ao seu lado. Peça, então, que esse anjo te abençoe na sua jornada de autocura e que ele lhe acompanhe nessa jornada. Lentamente, imagine e sinta como se esse anjo estivesse agora colocando as mãos sobre a sua cabeça e sai uma luz que envolve todo o seu corpo. E você sente a presença do mestre, ou do curador, ou do guerreiro, ou do visionário, agora ao seu lado. Você sente a presença ou do Gabriel, que é Deus é forte, ou do curador Rafael, que é o remédio de Deus, ou do Miguel, que é assim como Deus, ou do Uriel, que é a chama de Deus, o anjo que você escolheu ou que chegou até você. Respire. Guarde com você essa energia agora. 1, 2, 3, abra os olhos. Ok. Respirando, voltando. Vamos continuar antes de entrarmos no nosso próximo atividade. Todos escrevam o nome do anjo, do personagem e da emoção que vocês tiraram, tá? Muito bem, gente. Medo, o personagem da vítima. Essa é a emoção que tem a ver com o personagem da vítima. Essa frase, eu não controlo a minha vida, tem muito, muito a ver com medo. As pessoas que têm essa emoção como sendo a mais forte, na verdade, todos nós sentimos medo, porque é uma emoção normal, é uma emoção de sobrevivência. Contudo, vão ter pessoas que vão sentir muito mais intensamente, como no caso eu senti, né?
é muito forte, só que eu fui aprender a lidar com esse medo muito cedo, né? Então, a vítima está sempre. Como é que esse medo impressiona esse personagem? Impressiona e pressiona, né? Formata esse personagem. A vítima está sempre se sentindo fraca, desamparada, indecisa, cheia de medo para agir, procrastinando e sem foco. Ou seja, por que procrastina? Procrastinar é deixar, não, vou deixar depois, não, perde o foco rapidamente. Por quê? Porque está sempre à espera do salvador ou até do perseguidor. Porque só existe um salvador e um perseguidor porque existe a vítima. O salvador quer salvar a vítima, né? E o perseguidor persegue a vítima e a vítima se sente vítima. E aí vem um triângulo dramático. Ficamos todos presos dentro desse triângulo. De forma crônica, o medo causa falta de memória, desinteresse, lombagia, zumbido e por aí vai, tá? O medo crônico no corpo vai provocar uma série de doenças físicas, ou sintomas, né? Físicos, tá? O que fazer? Identificar as causas de viver esse personagem, buscando as crenças inconscientes que ele deixam se sentindo impotente na vida. Atenção, olha o microfone. Na medida que vocês forem tendo alguma pergunta, dúvidas, vocês escrevam no chat, que as meninas depois passam para mim, ou então, quando nós abrirmos no final aqui da aula, eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas que vocês desejarem, tá? Então, o que fazer para identificar as causas? O autoconhecimento, é entender o que me leva a ser a vítima. E aí, normalmente, a vítima está presa numa das 5 feridas emocionais, que possivelmente é o abandono, ou o sentimento de humilhação que tem lá na infância, criou ainda nos primeiros 7 anos de vida, que aí é uma outra história que eu também não posso entrar aqui, porque senão a gente não termina essa aula nunca. Então, vamos para a atividade do medo, gente. A tempestade escura da alma. Vamos agora respirar novamente, sentar, fechar novamente os olhos, invocar o anjo guardião e, respirando lentamente, você vai pedir ao seu anjo que lhe mostre a causa ou o seu principal medo. Não importa que você tenha escolhido outra emoção. Vamos trabalhar o medo agora. Nesse momento, o seu anjo vai como que materializar uma grande cura sobre a sua cabeça. É uma nuvem de uma tempestade. E nessa nuvem, na medida que ela fica sobre a sua cabeça, algumas memórias começam a vir de algumas situações ou uma situação específica, aonde o maior medo que você sente na vida, os medos que você sente, começam a vir, seja na forma de memórias, seja na forma de sensações também. Procure observar o seu corpo e dar nome a essas sensações. O que lhe dá medo? Como esse medo lhe atrapalha? Não tenha medo também de aprofundar. Você está com seu anjo ao seu lado. Ele conduz. Lentamente, então, sinta, perceba, observe essa nuvem sobre a sua cabeça, lhe mostrando o seu principal medo ou medos. Ou sinta no seu corpo as sensações desse medo, mas de uma forma distanciada. O seu anjo lhe dá apenas um conhecimento racional do processo. Lentamente, a nuvem começa a dissipar, sumindo, sumindo. Some, some, sumiu. O anjo limpou, limpou, limpou. Respira, 1, 2, 3, abre os olhos.
Escreva agora o que você percebeu rapidamente, apenas em palavras. Qual o seu principal medo ou medos? Eu vou dar um minutinho para isso. Respira, escreva. Se estiver sentindo alguma tensão, é só relaxar e tomar um pouco de água. Ok, eu já li aqui no chat que algumas já escreveram, mas eu não vou falar em voz alta porque nós estamos gravando. Muito bem. Vamos então passar para a nossa segunda emoção, a insegurança, o personagem do Salvador, né? Então, a frase escolhida foi: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso é um pedacinho de um poema do Carlos Drummond, que é muito interessante, que significa o quê? Realmente ninguém consegue evitar a dor, tá? Mas se nós vamos sofrer exageradamente ou não, essa é uma opção, porque na medida em que nós pudermos fazer a gestão das nossas emoções, nós podemos sair das crises de uma maneira mais. Eu não sei se a palavra certa é essa, mas eu vou falar mais tranquila que pudermos, né? Então, gente, o que é que acontece? O Salvador tem um profundo estado emocional de inferioridade e não sente que é bom o suficiente para ter afeto, ser aceito ou reconhecido, tá? Então, por isso mesmo é que você acaba, quem é os personagens de Salvador, acaba querendo salvar o mundo, porque na hora que eu estou salvando as pessoas, eu sou vista. Na hora que eu sou bonzinho, olha, deixa que eu faça isso para você. Não, não se preocupe, não, que eu resolvo tudo. Aí você vai lá e faz tudo, e sobrecarrega, e leva o mundo nas costas. E de repente, um dia você acorda, puxa, por que eu faço isso por todo mundo e ninguém faz isso e ninguém faz nada por mim? Porque aí começa a vir um sentimento, aí você se transforma na vítima, entendeu? Aí você fica nesse jogo de vai para o Salvador, vai para a vítima, e se você de repente tiver uma personalidade mais irritada, você pode até ser o perseguidor, porque você pode explodir no momento X e dizer um monte de coisas, e as pessoas vão dizer, ué, você fez porque você quis, eu não te pedi, porque na maioria das vezes o Salvador faz sem que ninguém peça. Esse é o grande drama, porque quando alguém pede, ok, mas tenta resolver tudo, tá? Por quê? Porque deseja ser amado, porque é inseguro, tá? Um sentimento de incapacidade, ter merecimento, tá? De não merecimento, mesmo que a situação mostre o contrário, gerando muita insegurança e instabilidade emocional. Às vezes a pessoa é super bem amada, super bem aceita. Não tem a ver com a realidade, porque nós enxergamos a realidade com o nosso olhar interno. Não pode estar acontecendo um monte de coisa interessante, mas a minha programação emocional, a minha programação mental, as minhas crenças não me deixam ver as coisas legais. Só me deixa ver o lado mais negativo, dependendo, né? Ou daquela situação, tá? Então, se eu tiver uma crença que me leve a ser o salvador, eu vou achar que eu só vou ser aceita ou aceito se eu for a pessoa boazinha que vai salvar o mundo, tá? O que fazer? Fortalecer seus pontos fortes, aprendendo a lidar com a frustração, porque na verdade são pessoas extremamente frustradas, e descobrir o que lhe deixa inseguro para desenvolver a autoestima. Então, trabalhar a questão do personagem Salvador é trabalhar a autoestima, né? Saber que você é importante, acima de tudo, para você mesmo. Isso é muito interessante, tá? E aí vamos para a nossa terceira atividade. Vamos lá, vamos trabalhar, tá? Novamente, sentadinho. Vamos fazer a meditação, o meu jardim sagrado. Agora é uma meditação, não é só uma visualização. Então, sentando, coluna reta,
Relaxa os ombros e os braços, fechando os olhos. Respira e solta. E mentalmente invoque o seu anjo para essa jornada. Sinta a presença do seu anjo agora, enquanto você caminha por uma pequena estrada. E você vai entrar agora num jardim. Pode ser um jardim que você já conheça ou não. Um lindo jardim. Atrás de você está o seu anjo. E você caminha por esse jardim, olhando as flores, as plantas, um céu muito azul sobre a sua cabeça, uma sensação agora de estar entrando num jardim muito, muito especial. Lentamente, você vai chegando ao centro desse jardim, onde existe uma linda árvore, uma árvore forte, grande, com um tronco maravilhoso, um grande tronco, uma árvore muito antiga, um tronco forte, e uma grande copa com flores e folhas. E você olha para cima e vê muitas flores, e vê muitas, muitas folhas também, galhos. E você senta embaixo dessa árvore. E na hora que você senta embaixo dessa árvore, encosta as costas no tronco da árvore, o teu anjo toca a tua testa e imediatamente você vai para uma memória do passado mais distante, da criança que um dia você foi, a memória de alguma situação que te deixou inseguro ou insegura. Veja, sinta, imagine o anjo tocando a tua testa e 1, 2, 3, e você chega a um momento da tua infância lá atrás, aonde você sentiu, você passou por alguma situação que te deixou inseguro ou insegura. Sinta, perceba que situação é essa. Quantos anos você tem? Quem está presente nessa situação? O que aconteceu? Respira, sinta a presença do anjo e, ao mesmo tempo, perceba a sua criança interior. E o anjo pega essa criança agora, no colo, nos braços. E não importa o que você esteja sentindo ou esteja vendo nesse momento, a criança calma, relaxa. E você tem apenas a consciência do que aconteceu com você, com a sua criança, para te deixar insegura, para te deixar presa ao personagem do Salvador ou Salvadora. Ou não, mesmo que você tenha outro personagem mais importante. Respire, sinta a criança acalmar, o anjo lentamente abençoa a criança fica tranquila, guarde com você a situação, a idade que você tinha, quem estava presente, o que aconteceu. E vamos voltando, voltando para o jardim, onde você está encostado ou encostada, no tronco da árvore, e sente, nesse momento,
uma grande força que vem dessa árvore. Uma força que te dá energia para vencer esse sentimento de insegurança, que te dá ideias do que você pode fazer para se tornar mais seguro ou segura. Lentamente, vamos então caminhando, saindo do jardim, levantando um. Quando chegar a 3, você vai estar completamente aqui, sentindo que toda e qualquer sensação de emoção você deixou aí no jardim, deixou com o anjo, limpando qualquer sensação emocional que esteja ainda presente. 1, 2, 3, voltou, voltando, se sentindo bem. Abre os olhos. Respira novamente, mais 1 ou 2 minutinhos agora para você escrever o que é que você sentiu, o que é que você viu. Escreva rapidamente. A situação, quantos anos você tinha, ou observe quantos anos você tinha, como era a situação, escreva. E mesmo que tenha ficado um pouco confuso, escreva o que tenha vindo. Não se preocupe. Respire, tome um pouco de água, quem estiver se sentindo um pouco tenso, ou com alguma sensação emocional. Basta deixar os pés no chão, quem estiver sentindo alguma tensão desse exercício, põe os pés no chão e toma água. E respira fundo e solta. Vamos, então, passar, não precisa escrever muito, tá, gente? Porque senão a gente entra no lado racional, e o nosso objetivo aqui é exatamente tirar vocês do lado racional. Vamos então à nossa terceira emoção, a ansiedade, que aqui nós colocamos como do personagem do perseguidor. E a frase é: luz e sombra caminham juntas. Muito bom. O perseguidor é um ansioso que tem uma condição emocional de sofrimento diante da expectativa de algo inesperado e perigoso. Por isso, ataca antes de ser atacado. E por que a frase, né, chama-se luz e sombra caminham juntas? Gente, porque nós somos luz e somos sombras. O perseguidor não é uma pessoa má. O perseguidor simplesmente é uma pessoa reativa, que reage com muita intensidade porque tem medo de ser atacado. Então, vamos ver que o medo está presente em todas essas emoções. Medo de não ser aceito, né? Medo de ser atacado, medo de não ser importante. Então, são tantos medos nossos, né? Então, o perseguidor é muito ansioso. Tem uma ansiedade incrível. E essa ansiedade faz com que viva sempre lá no futuro e menos no presente. Por isso mesmo, tem um nível de tensão tão alto que acaba vamos dizer assim, descarregando essa tensão, dependendo, obviamente, aí do seu temperamento, em cima das pessoas. A ansiedade gera desconforto físico e psíquico, com pensamentos de agonia, aflição, angústia e antecipação pessimista. Preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de relaxar, de se concentrar e relaxar, né? E relaxar, eu até 2 vezes relaxar, que tão difícil que é essa situação da ansiedade. Porque realmente, gente, a ansiedade, quando ela se manifesta no nosso corpo, ela vai criando uma sensação tão ruim, tá? Que muitas vezes nós temos dor no peito, nós temos insônia, nós temos falta de ar, formigamento, coração acelerado, tremores, suor, que isso aqui lembra muito as crises de pânico. Por quê? Porque o pânico é um estado de ansiedade muito
além de crônica, é excessivo. Então, o organismo quase que entra em pane, tá? E dessa forma, muitas vezes o perseguidor está no estado de agonia que acaba jogando, acaba se irritando, jogando muito em cima do outro. Só que, normalmente, o perseguidor ele é muito irritado e não tem muita paciência. Então, normalmente, aquela pessoa que vai dizer assim, poxa vida, eu já fiz tudo isso por você, você não nota, por quê, né? Ele não fala. Se vai reclamar de algo, não reclama com suavidade, não. Ele reclama mesmo e acha que tem razão, e tem que parar um pouco para poder se autoavaliar e ver, porque senão a sua verdade é a principal, as suas ideias têm que ser as principais, a sua verdade é a verdade. Né? Então, exige muita maturidade quem tem esse personagem como principal para lidar com as pessoas de uma maneira mais empática, tá? Então, o que fazer? Aprender técnicas de relaxamento, de meditação, fazer yoga ou caminhadas em lugares verdes. Essa aqui é a parte física, tá? Porque se você conseguir relaxar, quem tem esse personagem ou quem tem essa característica, você vai conseguir se observar melhor e vai poder também trabalhar essa ansiedade e essa irritação que acaba te deixando tão perseguidor de todo mundo. Né? Acaba querendo ter a verdade, porque vai dar tempo de você respirar e dizer, não, peraí, será que a minha verdade é a verdade mesmo? E aí você começa a desenvolver uma empatia para olhar o outro, um olhar mais afetivo. E a atividade de cura agora, vamos fazer outra atividade agora, novamente, sentando. Chama-se o fogo sagrado para queimar meus medos do futuro. Nesse momento, você não vai precisar fechar os olhos, apenas você vai pensar agora em duas coisas que lhe deixa muito ansioso ou ansiosa em relação ao futuro. O que é que nesse momento está lhe deixando ansioso ou ansiosa em relação ao futuro? Pense agora e escreva. Não precisa fazer uma carta, tá, gente? Basta uma frase ou duas palavras, para vocês não ficarem num lado assim muito racional. Será que eu estou com medo de adoecer? Eu estou com medo do meu trabalho? Eu estou com medo dos meus relacionamentos? O que é que está acontecendo? O que é que está me deixando ansioso em relação ao futuro? Como será 2022 para mim? O que é que eu estou com mais medo de 2022? Vamos dar um nome aí ao futuro. Ok. Agora, você vai imaginar, feche um pouco os olhos, imagine uma fogueira ao seu lado. Essas fogueiras mesmo de São João. Imagine um fogo do seu lado, uma fogueira. O seu anjo está nesse momento também ao seu lado. E o anjo atiça o fogo, e o fogo começa a crescer, uma fogueira. E você olha para o fogo, e você olha para esse fogo, e sente a presença do anjo, olha para o fogo, e o fogo vai crescendo, vai crescendo. E aí você imagina que você vai jogar todo esse medo, essa ansiedade do futuro no fogo, jogando agora. Faça até movimentos com a sua mão. Você vai jogando, 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 jogando. Joga no fogo, sente que joga no fogo. Se não quiser fazer movimento, não faça só com a mente, não tem problema. Respira e joga, respira e joga. E mentalmente você vai dizendo: eu não tenho controle sobre a minha vida externa, só tenho um controle sobre a minha vida interna. Então, joga fora essa ansiedade, joga no fogo sagrado toda essa ansiedade. Respira, respira, joga no fogo. 1, 2, 3, sentindo o fogo crepitando, queimando. 1, 2, 3, abrir os olhos. Ok, mesmo que você não tenha visto, não tenha problema. A intenção vale. Mais uma vez, lembrando, gente, tudo que nós estamos fazendo não tem nada a ver com questões religiosas, e sim com questões
dos arquétipos, tá? Do inconsciente, dos símbolos para o inconsciente. Todas essas palavras têm um símbolo muito forte para o nosso inconsciente. Ok? Muito bem. Vamos ver, então, aqui as mágoas. Eu vou já dar 5 minutinhos aqui antes de fazermos a nossa atividade final, que vai ser uma atividade bastante interessante, que é de autoconstelação do arquétipo Luz. Eu vi agora um chart, alguém... Foi ótimo aqui. Alguém já jogou o ex-marido na fogueira. Oh, meu Deus. Tudo bem, gente. Então, vamos lá. Mágoas. Quanto mais resistimos à dor, mais a perpetuamos. Pois é, gente. As dores emocionais, elas não dá para resistir. As dores emocionais, nós temos que relaxar e deixar que elas passem. Porque se você resistir, ela sai na forma de sintomas físicos. Tem algumas pesquisas que mostram até mesmo o câncer como sendo muitas mágoas não conhecidas, não resolvidas, né, guardadas nas nossas células. E essas células, em algum momento, em algum processo, você já tenha uma predisposição, ou baixou o teu sistema imunológico, enfim, essas células se dividem aí de uma maneira louca, e aí acaba, né, vindo a doença. E isso é muito sério, realmente, porque a mágoa significa, né, vem de má água, ou seja, água parada, que apodrece, as nossas emoções apodrecidas dentro de nós, e pior, muitas vezes nem reconhecidas. Mágoas são sentimentos que retemos e que só faz mal para nós mesmos, né? Então, dependendo muito do nosso temperamento, às vezes as pessoas de temperamento mais melancólico ou fleumático, que são pessoas mais contidas, guardam para si o que sentem, né? Por isso mesmo, eu aconselho muito as pessoas que têm mais dificuldade de falar ou de colocar para fora seus sentimentos, que tenham uma espécie de diário, cadernos, ou então escrevam e rasguem depois, mas tenha algum canal para colocar para fora literalmente seus sentimentos. Se não puderem fazer terapia, porque o ideal é terapia, porque no processo terapêutico você vai ter todo o apoio necessário para lidar com tudo que você está sentindo, né? Então, mágoas são sensações dolorosas que nascem na decepção, né? Ofensa, indelicadeza ou traumas causando ressentimento, raiva, tristeza, medo, tanta coisa, gente. Por quê? Porque a possível origem dessas mágoas estão nas 5 feridas emocionais. Essas 5 feridas, elas são bastante interessantes, são feridas psíquicas que nascem ainda na infância, que nascem aí geralmente, tá? Entre 0 e 7 anos, mas pode ser também na adolescência. E o pior, gente, muitas vezes essas feridas, elas estão no inconsciente coletivo da nossa família e que são passados para nós ainda na gestação da nossa, né, de nós, da nossa mãe. Por quê? Porque está na memória genética da nossa mãe, está na memória celular da nossa mãe que passa para a gente. Nós sabemos que nós recebemos não só questões de doenças, né, mas nós recebemos também memórias emocionais dessa família. E também no momento da nossa gestação, todas as memórias emocionais, todas as emoções da nossa mãe é passado para a gente também. Então, o que isso é que é pior? Porque muitas vezes nós estamos vivendo feridas que não são nossas, mas que acabam sendo nossas, é claro, porque elas vão reverberar, elas vão se tornar o nosso apoio inconsciente em relação às nossas crenças, nossos valores, enfim, né? Então, para trabalhar as mágoas, devemos integrar as nossas dores emocionais e curar a criança ferida. Aquela atividade que nós fizemos, né, lá do jardim, é um início da cura de criança ferida. É quando nós conhecemos essa criança, quando nós vamos apoiar essa criança, mas eu só fiz uma pincelada, né? Porque aí exige um tempo maior e tal, que não vai dar tempo aqui para a gente fazer tudo, né? Mas no momento que nós acolhemos essa criança e lá na frente nós trabalhamos com a criança ferida de um lado e depois nós vamos trabalhar com a criança
sábia ou a criança divina, é incrível, gente, como a gente consegue fechar muitas feridas. Eu digo isso porque vi isso acontecer no meu consultório muitas e muitas vezes, né? Doenças, assim, emocionais seríssimas, que são ressignificadas na medida em que a pessoa vai trabalhando, né, com essas memórias, e essas memórias, como eu acabei de colocar, estão no inconsciente. O inconsciente, ele não tem um lado racional como a gente imagina, não. Por isso, para a gente acessar o inconsciente, a gente tem que trabalhar com símbolos, né? E aí, nós vamos já fazer uma atividade sistêmica, né, de autoconstelação dos arquétipos sombra e luz. Mas antes eu vou falar um pouquinho, porque algumas pessoas já perguntaram, e eu trouxe, obviamente, para essa nossa aula de hoje, nosso curso, né, que nós estamos lançando aqui na Casa das Emoções. Claro que essa aula, gente, é uma aula de sensibilização também, né, para mostrarmos os nossos trabalhos, mostrarmos o nosso projeto, né, mostrarmos nosso projeto Casa das Emoções, e que nós estamos lançando esse projeto exatamente com esse curso, né, que é um curso Curando as Dores Emocionais e Encontrando Meu Bem-Estar. Para isso, nós vamos criar um novo futuro emocional. O que é esse futuro emocional? É um momento que nós vamos desenvolver a nossa inteligência emocional, vamos ter um crescimento emocional. Esse curso ele tem a ver com conhecer e aprender a curar 5 dores emocionais da rejeição, por isso nós temos, para trabalhar as mágoas, temos que ter muito mais tempo, né? Porque nós temos que trabalhar a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição, usando técnicas diversas, tá, gente? Aí temos várias, desde meditação, nós temos uma apostila, onde você vai realizar várias atividades nessa apostila, e a apostila ela é a âncora emocional, né? Mas, como eu coloquei, o nosso objetivo é que vocês desenvolvam recursos próprios para lidar com as emoções dolorosas e as crises do dia a dia. E aí você vai ter 5 aulas online, ao vivo, mais 20 aulas gravadas, né? Eu já estou gravando essas aulas, né? É muito bom, é muito legal, tá? A apostila com mais de 60 páginas, com conteúdo do curso e várias ferramentas de autodesenvolvimento. Gente, eu já trabalho com autodesenvolvimento há 30 anos, né? Então, conheço muitas técnicas, muitas abordagens que, o melhor, que funcionam, né? Porque, como eu tenho essa larga experiência, eu sei exatamente o que é que a gente pode trabalhar no curso e o que é que a gente pode trabalhar só dentro de um consultório. Essa aí é a diferença, né? Vocês vão receber o e-book, as 5 feridas. Esse e-book não é meu, tá? É um e-book que nós pegamos, eu peguei na internet, tá? Mas é muito legal. Você vai receber uma outra. Eu sempre trabalho, quem me conhece sabe que eu trabalho com jogos, né? Eu sou apaixonada por jogos de educação emocional, né? Eu desenvolvo esses jogos. Depois, mais lá na frente, nós vamos fazer um jogo, A Roda da Vida, que é um jogo online. Não é online, ele é de tabuleiro. Mas eu estou aqui tentando adaptá-lo para se tornar online, para a gente jogar aí com o mundo todo, que é muito legal, tá? E nós temos também, vocês vão ter a participação. Aliás, vocês não vão embora agora, não, viu, gente? Antes de fazermos o fechamento, tá? Vamos já ter um fechamento aqui, que é um trabalho que é o grande final, realmente, aqui desse curso, aqui dessa aula, tá? Que é quando já vamos integrar a nossa sombra, que é um daqueles arquétipos que vocês viram, juntamente com o arquétipo luz, tá? Se vocês forem embora, vocês vão perder. Tá? Então, participar de um grupo terapêutico chamado Bem-Estar Emocional pelo Telegram, onde terá áudios e vídeos de relaxamento, meditação de cura emocional e autoconstelação durante 2 meses, tá? Então, não é só um curso de aulas, vai ser um curso prático, porque a nossa história é exatamente desenvolver a inteligência emocional de vocês e que vocês possam realmente ter recursos para lidar com o dia a dia, ok? Bom, gente, aí vem o módulo do curso, o módulo 1, quem sou eu, módulo 2, minha árvore da vida e os ciclos biográficos, tá? Isso aqui é muito legal, os biográficos. O módulo 3, o triângulo dramático e as feridas emocionais. Aqui nós vamos trabalhar com tudo isso que eu estou falando com vocês, aprofundadamente, curando as dores emocionais através do arquétipo da criança divina e do sábio interno. Autoconstelação das crenças limitantes, tá? Módulo 5, e aí no módulo 5 é o grande final também, que você vai escrever um plano pessoal de bem-estar.
Gente, eu também, eu fiz uma formação em coach, né? No tempo que coach era coach, porque agora está tudo misturado. E trabalhei muitos anos como coach de desenvolvimento de líderes e tal. Então, nós usamos algumas ferramentas que funcionam também, tá? Não tem um preconceito, não. E o bônus especial, atenção, uma sessão individual online de mentoria comigo para as primeiras 10 pessoas que comprarem o nosso curso, visando o planejamento de uma meta emocional em alguma área da vida. Olha, gente, o valor desse curso foi pensado o menor que nós pudéssemos, porque uma sessão terapêutica comigo hoje está R$ 250, né? E o curso, ele custa 591. Agora eu virei agora garota propaganda, tá? E em 12 parcelas de R$ 59,90. Tá? Então, será um curso de videoaulas gravadas e aulas ao vivo pela plataforma aqui. Nossa, tá? A duração do curso, na verdade, são 5 semanas de aulas, mas ele tem uma duração de 3 meses, porque, além da semana, nós vamos ter o grupo, né? O grupo de apoio terapêutico, tá? Então, assim, feito agora a nossa propaganda aqui do nosso curso, isso é muito importante para nós, porque é o lançamento da Casa das Emoções, é o lançamento do nosso projeto, tá, gente? E eu só tenho gratidão para você apoiar. Feito aqui, nós vamos, então, para a mensagem dos anjos de cura, tá? O link vai, daqui a pouquinho as meninas vão lançar o link para quem desejar, claro que vocês fiquem à vontade, tá? O mais importante é a presença de vocês, é vocês estarem aqui. Nós temos, inclusive, lá na Casa das Emoções do Instagram, mas já já nós vamos para o YouTube, porque fica mais fácil no YouTube do que no Instagram, tá? Bom, gente, atenção, vejam agora qual foi o anjo que vocês tiraram, né? E vamos ver, então, o que cada um desses anjos tem para dizer, mas calma, eles vão dizer aqui, mas a gente vai já trabalhar, fazer uma autoconstelação com os arquétipos. Isso é importante para poder fecharmos todas as atividades que nós fizemos aqui, tá? Então, quem tirou o anjo 1, que é o Gabriel do ar, que tem a ver com a emoção do medo, né? Sombra vítima, a mensagem é: fortaleça suas emoções e tenha flexibilidade para aceitar os desafios da vida com tranquilidade. Essa é a mensagem do anjo para você. E a virtude do conhecimento é da virtude desse anjo que você tem que desenvolver, o que você tem que fazer, a tua força realmente administrar, regular o seu medo. Já quem tirou 2, que é o Rafael, elemento terra, da insegurança, a sombra é o salvador, né? Mensagem: reconheça seus limites, tenha fé e coragem de viver por si mesmo, si mesma. Virtude, aceitação. Aceitação de si, aceitação dos seus limites, aceitação do seu medo de não ser amado ou amada, do medo de não ser aceito ou aceita, porque na hora que você aceita isso, você começa a ser salvador de você, não dos outros. Ou seja, você começa, e já já eu vou dizer qual é o arquétipo luz que você vai começar a trabalhar, tá? Por enquanto, só estamos nas. Quem tirou o anjo 3, que é o Miguel, do elemento fogo, da ansiedade, a sombra do perseguidor, né? Mensagem: use a disciplina, tá? E determinação para lutar com amor, sem medo do futuro. Então, quem tirou o Miguel, possivelmente são pessoas muito intensas, são pessoas que gostam realmente de lutar, nem que não fale, mas são lutadores. Então, só que aprendam a lutar de uma maneira mais tranquila, mais amorosa. E a virtude é a determinação, mas uma determinação curativa, uma determinação de colocar em prática as suas ideias sem levar os outros ou sem tentar que os outros achem que a sua verdade é a melhor. E quem tirou o Uriel, que é o 4 das mágoas, né? Que as sombras são todos. Mensagem: aprenda a olhar e escutar a sua alma para perdoar e sair do julgamento e da culpa. A virtude é a intuição. Desenvolva mais a sua intuição para perceber melhor quem está ao seu lado, quem não está, para você começar a trabalhar o perdão. Primeiro o auto-perdão, depois o perdão do outro.
E atenção, quem tirou o Uruel, né, tem que já ter escolhido um das sombras, ou a vítima, o salvador, ou o perseguidor, para que nós façamos, então, a próxima atividade. Mas para fazermos a próxima atividade, eu vou dar aqui um minutinho, tá? Para você, atenção, bater demais. Pronto. Já foi demais aqui. Para você poder tomar uma água e poder se concentrar mais, tá? Eu tomei uma água, quem não tiver, porque nós vamos ver agora o arquétipo sombra e luz e já para fecharmos a nossa aula. Bom, gente, nós vimos os arquétipos sombras, que é o do salvador, do perseguidor e da vítima. Nós trouxemos esses 3 arquétipos, né? Mas nós temos como trabalhar esses arquétipos e as emoções desses arquétipos através do que eu chamo luz. O que seria luz? Por exemplo, trabalhar a ansiedade ou do salvador através do lado assertivo. Trabalhar a insegurança do perseguidor através da empatia, né? Trabalhar o lado medo da vítima através do lado responsável. O que seria isso? A vítima versus o responsável. O verbo é aceitar suas fraquezas para se tornar responsável por si mesma, visando não mais atrair um perseguidor ou salvador. Buscar a autossuficiência na solução de seus problemas. Frase, atenção, anotem essas frases que nós vamos já usar, tá? Cada um anota só da sua frase que tem a ver com o seu personagem ou a sua arquétipo sombra, tá? Quem tirou, por exemplo, o arquétipo da vítima, anote a frase: querer é poder e eu quero. Eu estou no comando da minha vida. Tá? Anote essa frase. Quem tirou o arquétipo do salvador tem que trabalhar o lado assertivo. Sim, da vítima trabalhar o lado responsável, tá? Se responsabilizar por si mesmo, tá? O salvador versus o assertivo, o verbo é ajudar. Ajudar de uma forma não paternalista ou maternalista, né? Sem subestimar o outro, deixando que ele resolva seus próprios problemas. Ou seja, não há problema em ajudar as pessoas, contanto que a gente não queira achar que nós também tem esse lado, viu, gente? Muitos salvadores acham que tem que ajudar e a ajuda é do jeito que ela acha que tem que ser, não é uma ajuda do jeito que o outro quer, não, tá? E aí acaba sufocando as pessoas, tá? Então, a frase é: eu apoio sem impor, fazer ou pensar pelo outro. Quem tirou o perseguidor tem que trabalhar o lado empático ou empática, aprender a falar sem punir, desafiar ou impor, provocar ou maltratar os outros. Eu consigo viver em paz comigo e os outros. E atenção, quem ficou com 4 foi a Mágoas, né? Escolheu um dos personagens para o seu trabalho de ressignificação emocional, tá? Então, muito bem, escolhidos, vamos lá para a nossa última atividade, para fecharmos a nossa aula. Depois eu vou interromper aqui e vou abrir para quem quiser fazer perguntas, né? E eu puder responder, eu respondo com o maior prazer e amor, tá? Vamos lá, então, gente. Vamos fazer uma autoconstelação dos arquétipos do triângulo dramático. É uma atividade baseada num processo de constelação. Não é uma constelação, né, gente? Mas quando a gente fala constelar, é porque nós vamos usar algumas frases de cura. Então, primeiro, você já identificou, né, de acordo com a primeira atividade que você identificou do seu arquétipo sombra, que é o perseguidor, salvador ou vítima, e o seu arquétipo luz, tá? Responsável, assertivo ou empático. Então, lembrando aqui, você já anotou, vamos voltar aqui quem não tiver anotado. O responsável, o arquétipo, o do salvador é o assertivo e do perseguidor é o empático, tá? Então, anotaram, cada um, você só vai anotar a sua frase e o seu arquétipo, daquele que você tirou, tá bom? Agora você vai colocar as 2 mãos no seu colo. Senta direitinho, coloca as 2 mãos no seu colo, tá? E você vai imaginar que na sua mão esquerda está o arquétipo sombra. Por exemplo, se o seu arquétipo foi a vítima,
tá? Então, a vítima está na sua mão esquerda. Você pode imaginar como se fosse uma sombra, como se fosse mesmo uma vítima até. Você pode até imaginar você mesmo, o que você quiser. Está aqui na sua mão. E na sua mão direita está o seu arquétipo luz, né? Então, se você tirou da vítima, você vai tirar, então, aqui da sua mão direita está o seu arquétipo responsável, o ser responsável que você quer se tornar, tá? Então, mão esquerda, o arquétipo sombra, mão direita, o arquétipo luz, tá? Vamos lá, explicando. Quem não tiver entendido, por favor, se comunique aí no chat, que eu explico de novo. Tá? Se ninguém se comunicar, é porque está tudo ok. Ok, então. Agora, você vai respirar, relaxa, olhe para a mão esquerda e se pergunte. Como. Ah, desculpa, gente. Respire, olhe para a mão esquerda e se pergunte. Como você tem atrapalhado a minha vida? Como você tem atrapalhado a minha vida? Você está fazendo uma pergunta agora para o seu arquétipo sombra. Feche os olhos e observe as sensações do seu corpo e os pensamentos. O que eles estão lhe dizendo? Perceba o seu arquétipo sombra, perguntando: como você tem atrapalhado a minha vida? Observe as sensações do seu corpo, observe os pensamentos, as emoções. Procure não racionalizar, aceite o que vier. Guarde com você o que esse arquétipo te disse. Agora respire novamente, volte a sua atenção para a sua mão direita, tá, gente? E pergunte: como você pode me ajudar? Feche os olhos e observe as sensações do seu corpo e os pensamentos. O que eles lhe dizem? Sinta a mão direita e se pergunte: como você pode me ajudar? Sinta, observe as sensações que vêm até você, seus pensamentos, mas principalmente as sensações do seu corpo. Transforme-os em ideias. O que eles lhe dizem? Como o seu arquétipo luz pode te ajudar a trabalhar o teu arquétipo sombra? Volte a sua atenção agora, novamente para a sua mão esquerda e diga: essa emoção que você representa, diga o nome, pode ser o medo, a insegurança ou a ansiedade, me ajudou durante muito tempo. Eu agora vejo, eu agora aceito, eu agora entendo e honro. Baixe a sua cabeça lentamente, como honrando essa sombra, porque ela está aí com você para te ajudar. De alguma forma ela quer te ajudar, mesmo atrapalhando. Honre a sua sombra mais negativa, seja o perseguidor, o salvador, a vítima. Respire, olhe para a sua mão direita e diga: sinta a sua mão direita. Mas eu estou pronto ou pronta para aceitar que você me conduza de hoje em diante. Sinta a sua sombra, o seu lado luz, o seu arquétipo luz, e diga isso para ele ou para ela. Mas eu estou pronta para aceitar que você me conduza de hoje em diante. Por favor, me olhe com bons olhos.
Respire, sinta toda uma energia que a seu lado luz está emanando agora para você. Pode ser uma energia de relaxamento, pode ser uma energia de força, pode ser uma energia de bem-estar, não sei. Observe. Lentamente, então, junte as suas duas mãos em prece agora. Junte a mão direita e a mão esquerda. E de olhos fechados, você vai dizer: eu honro o meu lado sombra e o aceito. Eu honro o meu lado luz e o coloco no comando da minha vida. Agora e sempre, com a ajuda do meu anjo protetor. Diga o nome do anjo. Eu estou em paz porque... Aí você vai dizer, então, a frase lá daquele arquétipo, Luiz, que você anotou no slide passado. Pode abrir os olhos e ler a frase. Eu honro o meu lado sombra e o aceito. Eu honro o meu lado luz e o coloco no comando da minha vida. Agora e sempre, com a ajuda do meu anjo protetor. Diga o nome do anjo. Eu estou em paz porque... Diga o nome do seu arquétipo luz, a frase do seu arquétipo luz. Respire profundamente. Sinta nesse momento toda a energia do seu arquétipo luz, que pode ser um responsável, assertivo ou empático. Receba a energia desses arquétipos na sua vida. Você pode, durante vários dias, honrar o seu arquétipo sombra e colocar o arquétipo luz no comando. E juntar os dois, como está fazendo agora, juntar as duas mãos e sentir essa energia nesse momento em todo o seu corpo. Ok, relaxe. Eu vou contar de 1 até 3 e todo mundo aqui agora, abrindo os olhos, quem tiver de olhos fechados. 1, 2, 3. Ok, ok. Muito bem, gente, obrigada. Eu vou abrir agora o nosso chat, tá? Vou abrir agora quem quiser fazer perguntas, vou interromper. Conversando com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Muito bem, interromper a gravação também. Pretende sair do PSDB.